Continuando, então, o nosso estudo sobre o hebraico bíblico, falamos a respeito do alfabeto, da escrita pictográfica. Vamos ainda continuar analisando o nome de Deus e vamos terminar o estudo de hoje falando sobre o Evangelho em Gênesis. O alfabeto hebraico, lembrando as 22 letras, mais as 5 letras que têm formas diferentes no final da palavra, são as formas sofite. Então nós temos o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf e Kaf sofite, Lamed, Men, Men sofite, Nun, Nun sofite, Samer, Ain, P, P sofite, Tsad, Tsad sofite, Kof, Resh, Sin ou Shin e Tav. Então essas são as letras do alfabeto hebraico, você deve repeti-las até fixá-las bem. Qualquer dúvida, volte à primeira aula para fazer uma revisão. Falamos também sobre o alfabeto pictográfico, ou seja, cada letra ela tem uma forma pictográfica de se escrever, que é a forma mais antiga que nós temos do alfabeto hebraico. O Aleph significa boi e a figura, a escrita pictográfica era dessa forma. O Bet, casa, e tem essa forma, e assim sucessivamente. Também vimos isso na primeira aula. Eu peço a você, caso tenha alguma dúvida, ou se você está vendo esse vídeo agora, volte no primeiro vídeo sobre a escrita hebraica. Continuando então onde nós paramos, falando sobre o nome de Deus, o tetragrama, e a profecia oculta nesse nome. A palavra tetragrama, tetra quer dizer 4 e grama quer dizer letra, ou seja, são as 4 letras hebraicas que representam o nome de Deus. O Yod, que deu o nosso Y, o Rei, que deu o nosso H, o Vav, que deu o V, e o outro Rei, que deu o outro H, que é traduzido para a língua portuguesa como Yahvé, ou seja, as vogais elas foram colocadas posteriormente. Lembrando que o hebraico é uma língua consonantal, ele não tem vogal, as vogais foram inseridas posteriormente, como nós vamos ver daqui a pouco. O Yod representa mão, o Rei quer dizer furo, janela ou contemplação, ou seja, o lugar de onde você vê alguma coisa. O Vav, prego, e o Rei, janela ou furo. O nome de Deus, ele na sua forma pictográfica quer dizer mão furada com prego. O plano de redenção ele já estava codificado no nome de Deus, e Jesus veio a este mundo para revelar o nome de Deus. Sofonias disse: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Ou seja, para que todos nós possamos conhecer o único e verdadeiro Deus, que está representado aqui neste tetragrama. Jesus também, na sua oração, ele diz o seguinte, em João capítulo 17, versículos de 1 a 12, ele diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, lhe disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele fala da sua pré-existência. Manifestei o teu nome aos homens. Então, essa expressão, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, nessa primeira parte da oração de Jesus, ele fala da sua pré-existência e fala que ele veio manifestar o nome de Deus ao mundo. Que ele, então, nesse nome, guarda aqueles que são seus, os seus discípulos, os seus filhos, aqueles que servem a Cristo, são guardados nesse nome. A partir do versículo 22 até o 26, ele diz assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que neles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Pai justo, o mundo não te conheceu. Ou seja, até então as pessoas não tinham entendido quem era Jesus. Mas ele diz: Mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, de 22 a 26. Então vejam só, nessa oração de Jesus, ele vem mostrar que o que ele veio fazer foi revelar o nome de Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que tem as mãos furadas com prego, ou as mãos contempladas com prego. Pense nisso e reflita no cumprimento dessa profecia na pessoa de Cristo Jesus. Quem é Deus? Deus é Jesus. Jesus é Deus. E ele veio revelar isso no nome do próprio Deus. Continuando, falamos também sobre a equivalência numérica entre letras e números. Então, cada letra ela representa um número. O Aleph vale 1, o Bet 2, o Gimel 3 e assim sucessivamente. Então, essa equivalência numérica ela é importante porque os judeus eles olhavam também essas letras como números. E eles conseguiam identificar o valor numérico não apenas da letra, mas também das palavras, somando cada uma delas e vendo o significado que elas possuem. Eles fazem através desses estudos, chamado de gematria ou gemátria, alguns aspectos da revelação divina. Eu vou mostrar depois a vocês mais detalhes sobre
como essa equivalência numérica ela também traz elementos da revelação de Deus. Aqui, apenas a título de curiosidade, eu trouxe o tetragrama, mostrando que nele também está o DNA da criação. Há algum tempo atrás saiu uma reportagem falando que foi descoberto no DNA humano uma sequência numérica que é equivalente ao nome de Deus. Não quero fazer assim muita propaganda sobre isso, porque é mais a título de curiosidade mesmo. E de repente você pode se aprofundar mais nessa questão, né, da equivalência entre números e letras. Alguns podem interpretar, né, como uma mera coincidência. Só que na Bíblia você vai encontrar várias coincidências como essa, né? Então, se são muitas coincidências, existem centenas delas, nós podemos dizer que não é uma mera coincidência. Existe realmente algo revelado por trás desses valores numéricos. Mais à frente, nós vamos também falar sobre esses valores numéricos. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês, para que vocês possam entender, né, como a revelação de Deus também se completa através de números. O nome de Deus, né, na equivalência numérica, nós temos a seguinte forma. O Iod, por exemplo, ele vale 10. Voltando aqui atrás, o Iod, né, ele vale 10. O Rei vale 5 e o Vav vale 6. Então, Iod 10, Rei 5 e o Vav 6. Essas são as equivalências numéricas entre letras e números. Então, o Iod vale 10, o Rei vale 5, o Vav 6 e o Rei novamente 5. Então, no nome de Deus, nós temos essa sequência numérica: 10, 5, 6 e 5. Se você somar também esses valores, você vai ver que o nome de Deus dá o número 26. 26. Né? Depois nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas vamos agora nos deter sobre essa curiosidade sobre a sequência numérica do nome de Deus. Alguns cientistas disseram que no DNA humano existe uma sequência numérica que equivale ao nome de Deus. Isso saiu em algumas reportagens e você então pode verificar isso pesquisando lá no YouTube, alguma coisa nesse sentido. Bom, o que é o DNA? Né? O DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. É um aglomerado de moléculas que contém um material genético, e esse material genético ela traz as instruções, ou seja, um programa pré-estabelecido que vai coordenar o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Então, para que serve o DNA? O DNA ele é determinante para o bom funcionamento dos seres vivos. Ele dá a nossa formação, as nossas características físicas. Poderíamos dizer que o DNA traz coisas boas, mas também traz coisas ruins, tipo assim, algumas doenças, né, que são transmitidas geneticamente, elas são transmitidas através desse DNA. Observe que a composição, né, do DNA é formado de 4 ácidos que precisam estar conectados para ficarmos vivos. E esse DNA ela tem uma sequência de pontes. Para você ter uma ideia de como é o DNA, imagine assim: quando você escreve uma palavra, você dá um espaço para escrever outra palavra, dá um espaço, escreve outra palavra, e dá um espaço para escrever outra palavra. E essas pontes elas são feitas nessa sequência, né?
10, 5, 6 e 5. Ou seja, a cada sequência dessa tem uma ponte, ou seja, tem um espaço. E esse espaço ele é feito exatamente nessa sequência. É isso que a ciência descobriu e alguém disse, né, que ali no DNA humano Deus colocou a sua marca 10, 5, 6 e 5, que representa Yod, Re, Vav, Re. Ou seja, no DNA humano está a assinatura de Deus. O Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Salmo 139, versículos de 1 a 17. Nessa passagem, o salmista ele vai falar exatamente sobre a forma como ele foi formado, a forma como o homem é criado. É uma forma assombrosa, maravilhosa. E ele diz: para onde eu for, eu não poderei me esconder da tua face. Não existe lugar onde o homem vá e possa então se esconder de Deus. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Não há como fugir de Deus. No Salmo 139, versículo 16, numa versão hebraica, ele diz assim: teus olhos viram meu corpo informe. Ainda no teu rolo, ou seja, no teu livro, todos os meus membros já estavam anotados, que foram formados quando ainda nenhum deles existia. Essa informação estava onde? Em que livro estavam anotados a nossa formação? Os cientistas dizem que um cromossomo ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. São mais de 20 bilhões de informações. Se você pensar assim, um cromossomo,
ele possui o que nós chamamos, numa linguagem de computador, uma letra, aliás, ela tem 6 bits. Cada palavra, imaginemos assim, que tenha 6 letras, um cromossomo ele teria equivalente a 4.500 livros de 500 páginas. Um cromossomo tem uma informação equivalente a 4.500 livros de 500 páginas. Só que nós não temos um cromossomo. Nós temos 23 pares de cromossomos, que são 46 unidades. Isso dá 207 mil livros. 207 mil livros de 500 páginas com informação dentro de uma célula. Uma célula. Nós temos cerca de 50, né, e os mais gordinhos, talvez 70 trilhões de células. Cada célula, ela traz essas informações. E no DNA, nós temos esse espaçamento. 10, 5, 6 e 5. Os teus olhos viram o meu corpo informe ainda. Meu corpo não estava sendo formado. Ele era apenas uma célula. E no teu livro, todos os meus membros já estavam anotados. E foram formados quando ainda nenhum deles existia. Eu trouxe essa questão dos números mais como curiosidade, mas você pode se aprofundar mais nesse assunto. Bom, vamos continuar. Eu quero falar para você hoje a respeito das vogais hebraicas. O hebraico, ele na verdade não tem vogais. Essas vogais, elas foram criadas posteriormente como sinais vocálicos. São chamados de nekudot. São as nossas vogais. Em hebraico, né, equivalente ao nosso A, E, I, O, U, nós temos as vogais que são esses símbolos colocados embaixo da letra. Então, por exemplo, eu escolhi a letra Nun. O Nun, e esse tracinho que aparece embaixo do Nun equivale ao nosso A. Esses sinais são chamados de sinais massoréticos e eles foram introduzidos pelos sábios chamados massoretas quando estava havendo um declínio da língua hebraica, onde o hebraico só era falado nas sinagogas, nas leituras, na sinagoga, nas orações, e estava havendo uma perda do conhecimento dessa língua. E os massoretas, eles guardavam a tradição e conheciam a leitura sem as vogais. Quando eles perceberam que estava havendo um declínio e havia a possibilidade de uma perda, né, do conhecimento dessa língua, eles inseriram esses sinais massoréticos para auxiliar as pessoas na pronúncia das palavras em hebraico. Então esses sinais eles vieram depois, provavelmente entre o quarto, quinto, talvez até sexto século. Alguns historiadores datam do quarto século, mas há outros que datam do sexto século. Provavelmente, né, é mais provável que no quarto século eles já estivessem inserindo esses sinais vocálicos. Então eles foram feitos a posteriori, né, depois do hebraico já
ter sido estabelecido como língua. E esses sinais então foram inseridos posteriormente, para que outras pessoas pudessem ter acesso à leitura do hebraico. Esse traço então, ele representa o A, sendo que as vogais hebraicas, elas são divididas em breves ou longas, ou melhor, breves e longas, né? As breves, hoje não há assim tanta diferença entre a vogal breve e longa, principalmente no hebraico falado, no hebraico moderno, não há muita diferença. Todavia, para o hebraico antigo, ainda nós utilizamos essas pontuações, esses sinais. Então, aqui eu escolhi o Nun, essa letra embaixo é a vogal A, que tem o nome de Patá. Patá é o A. O E é representado por esses 3 pontinhos embaixo do Nun. Esses 3 pontinhos é chamado de Segol. O I, ele é representado por um ponto embaixo da letra. E ele é chamado de Hirik. É o Hirik Katan. O O, ele é representado por esse Tzinho aqui embaixo da letra. E é chamado de Kamatz. Kamatz Katan. E o U, esses 3 pontos inclinados, é chamado de Kubutz. Então eu tenho A, E, I, O, U. U. E como eu escolhi a consoante Nun, eu leio Na, Ne, Ni, No, Nu. Da mesma forma, eu escolhi aqui a letra Dalet e coloquei uma vogal longa. Esse é o Kamatz, Kamatz Gadol. Katan significa pequeno, breve, né? E o Gadol quer dizer grande. Então, o Kamatz Gadol é a vogal longa, o A longo. Não se preocupe, né, com relação a como é que eu vou saber quando é A e quando é O. Lá na frente nós vamos observar com mais detalhes, né, como você vai identificar o A e o O. Esses 2 pontos embaixo representam o E, chamado de Tsire. O Tsire, representado por esses 2 pontos, é o E longo. Aqui eu tenho o Iod mais esse ponto aqui, né? O Hirik. Esse Hirik, quando ele vem junto com o Iod, ele é chamado de Hirik Gadol. É o I longo. Aqui eu tenho esse ponto, o ponto em cima do Dalet. É o O, chamado de Roland. E aqui eu tenho o Vav com ponto em cima. É chamado de Vav Roland. Esse ponto em cima sozinho é o O, e o Vav com ponto em cima também representa o O. Então, nós temos algumas consoantes que representam também sons vocálicos. É o caso do Iod, o Vav com ponto em cima representa O. E aqui, o Vav com ponto no meio, ele representa o U. Ele é chamado de Shuruk, né? Ou Shurek também, né? Shurek talvez seja mais interessante, que você vai lembrar de um personagem aí da televisão. Então nós temos o Dalet com A, Da, De, Di, Dó, Dó e Do. Então essas são as vogais. Eu gostaria que você treinasse bem essas vogais, tanto as breves quanto as longas, para que você pudesse ter facilidade nas leituras bíblicas do Antigo Testamento. Aqui eu coloquei as vogais breves e as longas, né? Apenas algumas aqui, com o Aleph. O Aleph ele não tem som. O Aleph é uma consoante muda. Então veja só. O Aleph com A é A. Aleph com o Segol é E. Com Hirik, I. Com Kamatz, O.
e com o kibbutz, U. Então, como é que eu leio essas sílabas aqui? A, E, I, O, U. E embaixo são as vogais longas. A, E, I, O, U. Só para lembrar, né, aqui o nome das letras, talvez você diga, mas vai ser tão difícil eu gravar esses nomes. Olha só, se você lembrar aqui, Patá, Pá, né, é A. Kamatz, A. Patá, Kamatz, A. Segou, Tsere. Segou, Tsere. Se, E. Tse, E. Hirik, I. Hirik, I. Esse Kamatz aqui seria uma exceção, né? Que seria o O. E aqui nós temos o Roland. Roland, O. Roland Vav, O. Então, Roland, Roland Vav, O. Kibbutz, então nós temos o U e o Shuruk também, o som de U. Então, Pá, né, lembra o A. O K lembra o A. O Tse lembra o E. O C lembra o E. E assim sucessivamente. Ainda temos outros sons vocálicos através desses dois pontinhos que são colocados embaixo da vogal, da consoante, desculpe. Esses dois pontos embaixo da consoante são chamados de shevá. Nós temos dois tipos de shevá, o shevá simples e o shevá composto. O shevá simples, ele aparece com esses dois pontos na vertical. Esses dois pontos chamados de shevá. O shevá, na verdade, ele não é uma vogal, mas ele tem o som de vogal. Ele é um resquício de vogal. Os gramáticos chamam de vogal esvaída. Ou seja, para mostrar que ali tinha um som vocálico, mas que essa vogal ela se esvaiu. Então, ele é representado por esse sinal aqui que é o shevá. O shevá, ele muitas vezes é pronunciado, né, e outras vezes não é pronunciado. Ele tem, quando ele é pronunciado, ele tem o som de E. Então, o shevá simples, quando pronunciado, tem o som de E. Temos aqui o kamatz. Não, aliás, desculpa. Temos aqui o patá com o shevá. O patá com shevá é chamado de hatef patá, ou seja, meia vogal, meio patá. Quando ele aparece dessa forma, o som que ele tem é o som da vogal. Então, ainda que ele seja meia vogal, ele é pronunciado como A. Ele aparece também com segol, chamado de hatef segol, e o som dele vai ser o som do segol, E. E aqui nós temos o kamatz com o shevá, kamatz mais shevá vai dar o hatef kamatz. Então eu tenho aqui a leitura do shevá simples E quando pronunciado e nos shevás compostos A, E e O. Nós vamos ver isso melhor nos exemplos que nós vamos dar nas aulas seguintes. Nós vamos fazer um exercício agora, e nesse exercício você vai escrever os nomes dos personagens bíblicos. Em Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 31. Gênesis 5, de 1 a 31. Eu coloquei o texto aqui na tela para que você possa escrever esses nomes.
Como é que você vai escrever? Eu vou ditar para você, vai ser então um ditado. Eu vou soletrar as letras das palavras e você vai procurar escrever. Nesse primeiro exercício, você vai escrever apenas as consoantes. Você não vai escrever as vogais ainda. Nos próximos exercícios, você vai escrever também as vogais, porque eu vou dar a você um tempo para estudar e memorizar as vogais. Talvez você já tenha lido, né, Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 31. E deve ter achado muito chato, né, muito penoso ler genealogias. Muitas pessoas não gostam de ler as genealogias. As genealogias trazem muitos segredos. As genealogias, elas trazem uma revelação. E é importante que você aprenda a observar essas genealogias para que você entenda o que Deus está revelando através daquilo que Ele colocou. Se não fosse importante, Deus não colocaria na sua palavra. Então eu vou fazer uma leitura rápida de Gênesis de 1 a 31 para que você possa acompanhar. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos, depois que gerou... E viveu Enos, 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malaleel. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. Viveu Malaleel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Malaleel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaleel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. Observe que nessa linhagem de Adão nós temos Adão, Sete, Enos, Cainã,
Malaleel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Lembrando que na Bíblia todos os nomes eles têm um significado, todos os nomes têm um sentido. Nós vamos dar também o sentido a esses nomes. O exercício que você vai fazer é escrever em hebraico, no material que você está recebendo em PDF, você vai escrever em hebraico, lembrando que é da direita para a esquerda, o nome de cada um desses personagens bíblicos. Você só vai colocar as consoantes. Eu vou ditar para você e você vai escrevendo. Então pegue o seu material, né, pegue a caneta, eu vou então recitar, ditar para você esses nomes e você vai escrevendo. Nessa página nós temos a genealogia: Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. O primeiro nome é Adão. Adão. Eu quero que você escreva agora, nessa parte que está aqui em branco, o nome Adão. Então escreva Aleph, Dalet e Mem Sofit. Aleph, Dalet e Mem Sofit. E você vai ler Adão. Muito bem, conseguiu escrever? Se você não conseguir lembrar todas as letras, escreva aquelas que você conseguir lembrar. E depois você vai retornar ao alfabeto para, porventura, estudar aquelas que você esqueceu. Não precisa estudar tudo de novo, apenas as que você não lembrou. Então essas você deve fixar um pouco mais. Segunda palavra é Sete. Adão significa homem. Sete. O nome hebraico é Sete. Escreva aí. Sim e Tave. Sim e Tave. Você vai ler Sete. Sete significa apontado, determinado. Muito bem. Terceiro nome, Enos. Enos, em hebraico, Enos. Ou Enos, né? Enos. Você vai escrever Aleph, Nun, o Vav, Roland, né, o Roland Vav, e o Shin. Então, Aleph, Nun, o Roland Vav e o Shin. Enos quer dizer mortal. Quarta palavra, Cainã, que em hebraico é Keinã. Keinã significa desgraça, penalidade, aflição. Uma coisa ruim. Keinã se escreve com Kof, Iod, Nun e Nun Sofit. Kof, Iod, Nun e Nun Sofit. Você vai ler Keinã. O próximo nome é Malaleel. Malaleel,
significa Deus bendito, Deus santo. Esse sufixo El sempre representa Deus. El sempre representa Deus, o nome de Deus. Vou soletrar então as consoantes. Malalel, Mem, Rei, Lamed, Lamed, Aleph, Lamed. Então, repetindo, Mem, Rei, Lamed, Lamed, Aleph, Lamed. Ma, Lalel. O próximo nome é Jared. Jared, em hebraico, é Yered. Você também vai encontrar Yared. Lembrando sempre que em hebraico não existe o J. Normalmente ele o Y, né, ou Yod, ele se transforma na nossa língua latina em J. Então nós temos Yod, Resh e Dalet. Escrevam em hebraico. Yod, Resh e Dalet. Yered significa aquele que desce ou descerá. O próximo nome é Enoque. Enoque, em hebraico, é Hanok. Ele se escreve com as seguintes consoantes: Rei, Nun, o Rolam Vav e o Kaf Sofit. Kaf Sofit. Então, Rei, Nun, o Rolam Vav e o Kaf Sofit. O próximo nome é Matusalém. Matusalém, em hebraico, é Metushalá. Metushalá significa sua morte trará. O significado de Metushalá é sua morte trará. Lembrando que a palavra mut, né, significa morte. Então a raiz, né, de Metushalá é mut. Bom, soletrando em hebraico é Metushalá. Escreva Mem, Mem, Tav, Tav, lembrando que nessa passagem bíblica dos descendentes de Adão, essas gerações elas estavam anunciando o Evangelho de Deus. Então nós temos Metushalá, Mem, Tav, Shuruk. Coloque o Shuruk aí. Temos o Shin, Shin, Lamed e Rei. Então, Metushalá,
Metushalá, Men, Tav, Shuruk, Shin, Lamed e Rei. Temos a palavra Lameque. Lameque, que em hebraico é Lemeque. Também é possível você encontrar Lameque, Lemeque ou Lameque. Significa desesperados, sem esperança. Se escreve Lamed, Men e Kaf Sofit. Lamed, Men e Kaf Sofit. E a última palavra, Noé. Noé, em hebraico, Noá. Noá quer dizer descanso, conforto. Se escreve Nun e Het. Nun e Het. Muito bem. Se você completou a escrita hebraica, parabéns. Caso você não tenha conseguido, não fique triste, não fique desanimado, veja apenas as letras que você não lembrou e procure gravá-las, reforçá-las, e com certeza você poderá rever esse vídeo e refazer essa lição quantas vezes você quiser, até ter total capacidade para fazer isso com muita tranquilidade. Bom, nessa genealogia de Noé, nós temos o Evangelho sendo pregado até Noé. E este Evangelho foi pregado da seguinte forma, na relação desses nomes: homem apontado, mortal, desgraça, Deus bendito, aquele que desce, sua dedicação, sua morte trará, desesperados, descanso. E qual foi a mensagem que Deus trouxe através desses nomes? Ele disse o seguinte: ao homem está determinado uma mortal penalidade. Adão, Sete, Enos, Queinã. Ao homem está determinado mortal penalidade. Mas Maalalel, o Deus Santo, Ered, descerá. Enoque e sua dedicação, a sua entrega, a sua dedicação, a sua entrega, e a sua morte, Metushalá, a sua morte trará aos desesperados, Lameque, Noá, descanso. Então, quando no passado as pessoas liam essa genealogia, eles sabiam que alguma coisa iria acontecer. Este evangelho ele foi pregado até os dias de Noé. Como já foi dito pelo próprio apóstolo Pedro, que Noé pregou o evangelho a todas as pessoas, através dessa genealogia. Ao homem está determinado a mortal penalidade, mas o Deus Santo descerá, e sua dedicação, a sua entrega, a sua morte trará aos desesperados o descanso. Pense nisso, e que Deus abençoe você nos seus estudos e que você possa se aprofundar cada vez mais na língua hebraica e em todos os seus mistérios. Que Deus te abençoe.